E vamos seguindo aqui na nossa live, fazendo bem aqui o nosso trabalho, queridos e queridas. Vocês gostam desse formato dinâmico, gente? Eu vou trazendo para vocês muita informação. Um vídeo agora do professor José, para a gente poder ficar por dentro de tudo. Legal que vocês já veem tudo aqui na minha live. Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje entrando no ar um pouquinho mais tarde, mas como você já sabe, enquanto a extrema-direita no mundo, e principalmente aqui no Brasil, eles continuarem a atacar a democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, o nosso país, nós todos, o tempo que a gente puder, a gente tem que estar também nas trincheiras aí, distribuindo informação, comunicação, as coisas que estão acontecendo que os grandes veículos escondem, os grandes veículos de comunicação escondem, e, sobretudo, aquilo que eles distorcem. Pois bem, hoje eu vou falar com vocês sobre uma série de assuntos muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e que estava passando aqui pela internet e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal, o link para você conhecer e se inscrever. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, gente, uma pauta muito positiva tem que ser muito bem explorada pelo governo para poder mexer com a cabeça das pessoas, porque o bombardeio de insanidades vai ser muito maior do que a gente já viu. Emerson, obrigado, querido. Uma parte sobre a Michelle. Se eventualmente ela se divorciar do Bolsonaro, ela também perde força. Ela não é esse altar todo, não. Só imita bem os trejeitos evangélicos, concordo. Deixa eu ver aqui outros comentários. Tive a honra de votar no Brizola para o governo do Rio e a honra de votar em Lula desde 89. Lula é seguramente o maior político do Brasil. Para mim também, Alexandre. Aliás, repito. Leiam, tá? Leiam. Comprem o livro, aliás. Não vai cair na esparrela lá que o Fernando ficou puto quando piratearam o primeiro livro. Comprem. É importante. Não é uma biografia do Lula, é uma biografia do Brasil. É importante para todo mundo ler, aprender. Tô lendo vorazmente, é muito bom. É importantíssimo esse livro. 117 é o que falta, gente, para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas, para a gente encerrar tudo. Vamos lá. Ouvir o professor José. Que mais outro comentário aqui? Como é que é? A Dini mandou. Pedro, sou lulista, mas acho que cada um foi bom no seu tempo. O Getúlio foi um dos melhores do período dele antes. O Getúlio industrializou o Brasil, né? Tirou o Brasil da roça. Mas eu não consigo concordar com o anticomunismo do Getúlio. Eu sei que era uma circunstância da época, era a questão da conjuntura, mas eu não consigo concordar. E eu acho que o Lula foi muito mais importante para a esquerda nesse aspecto. Isso é uma coisa que a esquerda radical discorda de mim. Mas vamos lá. Nesses últimos tempos e está vendo agora. E uma coisa será muito importante. Nós todos aqui no campo progressista denunciarmos todos os dias que a grande mídia tem lado e não é o nosso lado. A grande mídia sempre defendeu interesses de corporações, aquilo que nós chamamos interesses corporativos, de bancos, grandes empreiteiras, grandes indústrias que têm conexões com indústrias de fora do nosso país, aquelas que remetem poupudos lucros para fora do nosso país, o rentismo, a Faria Lima, o mercado financeiro. Pois bem, esses grupos todos são os proprietários ou sócios de grandes veículos de comunicação. E eles nunca estarão do nosso lado. Às vezes, me chama a atenção, uma certa inocência de quem comanda a área de comunicação do governo Lula, porque acha que essa gente é uma gente que tem uma certa isenção, que você tratando essa gente com dignidade, com equidade, com respeito, que eles nunca sabotarão o governo, né? Lê do engano, mas quem sabe aí a gente tocando nessa tecla sempre, algumas pessoas despertem de algum sono profundo. Bom, pauta positiva. Fim da escala 6x1. Mota diz que vai instalar na próxima semana a comissão que analisará proposta de redução de jornada. O presidente da Câmara afirmou que o relator da PEC, que propõe o fim da escala 6x1, ainda não foi definido. A comissão especial vai analisar o conteúdo da proposta e pode fazer mudanças. Vejam só como seria importante nós termos o presidente da República comandando essa pauta, puxando essa pauta, falando da preocupação dele com as famílias, porque vejam só, gente, essa gente da extrema-direita,
eles costumam dizer que são defensores da família. Logo, o Bolsonaro teve uma penca de famílias, né? Que família é essa que ele defende? Ninguém sabe exatamente, mas isso fica no imaginário de muitas pessoas. Obrigado, Paula Furtado. Bom dia, Pedro Zambarda. Eu estava no chat, não sei como é que você acorda. E viva Lula, Tetra, viva Tio Rei, viva Cacá e viva Lady Streck. Tem canal banindo os melhores. Coitado do bilionário da Urca, Rio de Janeiro. Beijo, Paula. Obrigado pela sua presença. Faltando 107 para a gente seguir, queridos e queridas. A gente precisa do apoio de vocês para fazer bem esse trabalho. Agora, o que concretamente o Bolsonaro fez pelas famílias? Ele fez uma coisa assim, uma coisa destruidora. Ele acabou com mais de 750 mil famílias aqui no nosso país. Claro que não foram todas por responsabilidade dele, mas ele, enquanto presidente da nação, não poderia ter uma única vida nas suas costas por conta da sua irresponsabilidade, do seu comportamento criminoso. Então foi isso que ele deixou de legado para famílias aqui no nosso país. Quem faz alguma coisa de fato para as famílias são os governos progressistas. São todos os governos Lula que nós tivemos, governo Dilma, os governos que sempre têm uma preocupação, inclusive no plano estadual, os governadores progressistas, prefeitos progressistas, que fizeram apoios, programas de apoio às famílias de um modo em geral. Então, o presidente da República, quando ele defende o fim da jornada 6x1, ele está defendendo que a mãe de família, que o pai de família possam dedicar mais tempo a quem? A sua família. Então, gente, é uma questão apenas de colocar os pontos sob uma perspectiva que as pessoas enxerguem melhor o que significa o fim da jornada 6x1, né? Quem sabe a gente consiga mexer aí com a área de comunicação do governo para tocar nesse ponto. Eu tenho certeza que isso funcionaria muito bem, e vocês que já comentaram sobre esse assunto aqui no nosso portal, muitas pessoas também concordam que esse é um mote muito importante. Vamos ver se a gente consegue fazer as nossas ideias chegarem lá, né? Conversei com vocês mais cedo sobre a criminalização da democracia no editorial aqui do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. Muita gente não sabe, e é bom a gente enfatizar isso, né? A PGR tem o dever de rejeitar a inclusão de Romeu Zema entre os investigados no inquérito das fake news. Por que Estado de São Paulo? O Zema é um semideus, ele tem imunidade. Olha, se ele fosse deputado ou senador, ele já não teria imunidade alguma para cometer crime. Sendo governador, também não tem imunidade para cometer crime. E agora que ele não é mais governador, agora ele é um cidadão comum. Agora que ele não pode cometer mais crimes. Então, quando se ataca o Supremo Tribunal Federal, porque o que se fez foi o seguinte: o Zema acusou o ministro Gilmar Mendes de ter vendido sentença, ter ganhado uma grana para dar uma sentença. Bom, ele tem prova disso? Se ele não tem prova disso, ele está levantando uma suspeição a um ministro e, consequentemente, à Suprema Corte. Agora, para o Estado de São Paulo, o jornalão, são críticas que podem ser feitas, afinal de contas, o que é a honra para essas pessoas? E aí eu mostrei para vocês mais cedo que a direção do Estadão de São Paulo, apesar de estar ainda supostamente com controle da família Mesquita, mas a família Mesquita se vendeu, né, ou se associou de uma maneira absolutamente concreta a vários grupos, porque vendeu ali o controle financeiro, né, o controle acionário do jornalão para o Banco Santander, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, a Cutrale, a JHSF, a Unipar, o Grupo Ultra, o Grupo Votorantim, o Grupo Rap Vida, o Grupo Cosan. Então, toda vez que a gente lê um editorial do jornalão desse, é aquilo que eu digo para vocês, é um jornalão defendendo os seus interesses de classe, que não é a nossa classe. Eles são uma espécie de clubinho, um clubinho que você, eu e as pessoas que fazem o Brasil de verdade, nós não entramos nesse clubinho. Então, a gente tem que ter isso bem claro, né? E aí, obviamente, como há uma conexão da extrema-direita com esses grupos que eu sempre disse para vocês, o que Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha fez? Prestou solidariedade a Romeu Zema, né, que acusou o ministro de ter sido corrupto numa venda de sentença. Diz aqui o Metrópolis: em apoio a Zema, Flávio Bolsonaro critica ativismo judicial do STF. Aí ele coloca aqui: bom, em primeiro lugar, minha solidariedade aqui é a Romeu Zema, que é mais uma vítima dessa militância que existe no judiciário, esse ativismo judicial que é muito lamentável, afirmou. Ou seja,
O Estadão, o Globo, a extrema-direita, o trumpismo, essa gente toda, Silas Malafaia, o extremismo religioso, o extremismo venal religioso, o extremismo vigarista religioso, estão todos juntos para defender esse clubinho que você e eu não temos carteirinha para poder entrar, né? Bom, Lula vai sofrer muitos ataques de forma mais contundente por aquilo que ele está fazendo agora, os posicionamentos. Por isso que eu digo para você, gente, o presidente tem que ter uma comunicação eficaz até para ser profilática, né? Para ser preventiva, para se antecipar às maledicências. E olha só, o jornal da Argentina, El Clarín, publicou aqui uma matéria, né? Por que proíbem o Pix, né? Por que o Trump está interessado nisso? Vou colocar aqui um trechinho para vocês, vamos lá. ¿Por qué Donald Trump quiere frenar el sistema de pagos que revolucionó Brasil? Su nombre es Pix y ahora genera ruido a nivel internacional. Un sistema simple, rápido y gratuito, que millones usan todos los días, pero que al mismo tiempo pone en jaque a las reglas tradicionales del negocio financiero. E aí é o seguinte, o jornal está levantando essa história, né? Que os interesses da extrema-direita aqui no Brasil são Vamos fechar essa meta, gente, corporativos. Trump não está preocupado com o povo americano. Trump está preocupado com os grupos que dão dinheiro para a campanha dele, que fomentam os negócios dele de Trump, né? Que, aliás, está ficando cada vez mais bilionário à frente do governo norte-americano. Lula assina 10 acordos na Alemanha e projeta Brasil como protagonista na transição energética. O Lula assinou mais de 10 acordos. Na verdade, foram muito mais, porque foi uma delegação muito grande de empresários que não é custeada pelo governo. Agora, o que sai na imprensa, de uma maneira geral, é quanto o governo, quanto o Lula está gastando para se hospedar no hotel desse. Gente, é um negócio tão patife, tão mesquinho, tão idiota, mas, enfim. Mas a falta de informação vinda do governo é que vai propiciar muito esse tipo de enfoque. Ao deixar a Alemanha, Lula cobra a reforma em Conselho da ONU, que é a matéria do jornal alemão, Deutsche Welle, né? Lula convoca a reunião para tratar de minerais críticos e Terrabras. Já comentei com vocês, essa história de empresa brasileira ser vendida para a empresa americana, uma transação contratual, ela pode se dar. Agora, a questão de se extrair recursos minerais do Brasil para vender, isso é outra história, gente. Isso aí, a lavra, né, a propriedade, como eu já mostrei para vocês, pertence ao povo brasileiro, conforme está no artigo 176 da Constituição Federal. Então, muita calma nessa hora, tem muita gente fazendo aí espuma em cima dessa história, mas isso ainda vai ter muito desdobramento, né? Está para vir aí, como eu disse para vocês, a Terrabras que vai cuidar dos minerais críticos aqui no nosso país. Presidente Lula recebe honras militares no Palácio de Recklinghausen, na Alemanha, né? Isso aqui está no canal do Lula. Ele, enfim, sendo recebido lá para essas cerimônias todas, né? E a Brastemp fechou fábrica na Argentina e transferiu a produção para o interior de São Paulo. Mas a Argentina, segundo a extrema-direita, não está bombando, a economia lá não está crescendo, o Milei não está acabando com a pobreza lá. Agora, é um negócio estranho, né? Está acabando com a pobreza, mas as pessoas estão atacando gatos, estão atacando burros, né? Já tem açougue vendendo burro, restaurante servindo burro, açougue com carne de burro. Gente, é um negócio grotesco. E como é que a imprensa não fala isso aqui, né? Claro, quando a gente vê esses grupos todos mancomunados, a gente consegue saber por quê. Vejam, vamos lembrar aqui com quem o senhor Tarcísio de Freitas, com quem ele se simpatiza e que modelo econômico que ele acha legal, né? Se é o modelo brasileiro ou o modelo que está se comendo burro agora. O Luiz Caputo, e o senhor está fazendo uma elogio ao Milei. O Brasil está precisando de um plano motosserra? Eu acho que está. Eu acho que está. O que a gente está vendo é que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo. O Milei sabe exatamente, o Caputo sabe exatamente. Eles cortaram 30% da despesa do governo. Nenhum país do mundo que não tenha passado por uma situação... Senhor Tarcísio é governador, por que o senhor não corta 30% aí? Dá um exemplo, né? E aí, gente, as matérias na Argentina se multiplicam, tá? Em razão da crise. Vou colocar aqui um trechinho de mais uma aqui. Bueno, veníamos informando que Argentina está pasando por su nivel más bajo histórico en cuanto al consumo de carne.
sabemos que todos los consumos han disminuido drásticamente en Argentina, pero el consumo de carne y de pan estamos en un nivel histórico de baja de consumo de carne. Y esta semana salió a la luz que hay una carnicería en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, que comenzó a vender carne de burro. ¿Cuál es la diferencia económica? Un kilo de carne promedio cuesta 25.000 pesos y esta carnicería promociona la carne de burro a 7.500 pesos. Bueno, en realidad es una... Então, gente, é isso que a imprensa esconde de todos nós, esconde do povo brasileiro. Agora, isso precisa ser muito enfatizado, né? Por todos nós progressistas, do que está acontecendo, porque muita gente não sabe. É importante a gente dizer, olha, na Argentina, que estavam colocando como modelo, está se comendo carne de burro lá, estão já atacando os gatinhos, né, os bichanos. Esse é o mundo que a extrema-direita é capaz de construir. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, obrigado por você estar aqui nesse horário, e a gente volta no próximo Portal. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!